Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Carolina, sou bióloga e educadora ambiental. E eu venho aqui, meninas, conversar com vocês principalmente sobre a questão, de proteção ambiental, de sustentabilidade, da importância do trabalho que vocês realizam e também da importância do ambiente, desse ambiente que vocês estão trabalhando, afinal, Então, falar de meio ambiente é falar do quê? Nós afetamos o local que nós moramos e trabalhamos e também somos afetados por esse local. E, como pessoas, como cidadãos, nós somos responsáveis pela proteção ambiental. Então, nós somos agentes de proteção ambiental. Então, como que a gente compatibiliza, conecta o nosso trabalho, no caso de vocês, que é a extração do recurso desse molusco, que é o chumbinho, com a proteção dele. Afinal, vocês também precisam que ele continue existindo, Isso é ser sustentável. Então, o que nós podemos fazer aí no dia a dia, enquanto cidadãos, para a gente equilibrar as questões aí sociais, culturais, ambientais, econômicas, que a gente está inserido, Então, a gente tem essa questão do meio ambiente de nos relacionarmos com tudo que é vivo, com tudo que não é vivo e da importância de tudo que existe, porque tudo compõe uma cadeia alimentar. Então o chumbinho é alimento para pessoas e outros seres vivos e ele também se alimenta de outros, então ele é responsável também por um equilíbrio na natureza, E falando dos biomas que compõem, esse local maravilhoso que vocês moram e trabalham, nós temos então o nosso mar, Depois nós temos a faixa de areia, aí começamos a restinga, que já tem uma vegetação rasteira. Depois da faixa de restinga, a gente tem o mangue, que tem espécies extremamente importantes, com suas raízes para fora, Vocês observam bem no dia a dia de vocês aí. Essas raízes estão para fora para captarem o oxigênio do ar, porque o solo, mesmo muito nutritivo, o lodo que fica do encontro da água do mar com o rio, é extremamente nutritivo, mas acaba ficando pobre em oxigênio, meninas. Então, essas árvores colocam suas raízes para fora, Então, é um local tranquilo para as espécies do mar colocarem seus ovos nessa água mais tranquila, tá? Então, é um berçário, assim, incrível, super potente e que vem sofrendo desequilíbrio ambiental no sentido que o homem tem impactado de forma negativa, porque esses locais, a gente tem muitas construções, inclusive de hotéis 5 estrelas, Então, não seria um local, porque é um local que amortece também, o mangue também amortece impactos mais fortes vindos do mar para a parte terrestre. Depois do mangue, a gente tem a nossa Mata Atlântica maravilhosa, que recobre o litoral do Brasil todo, Quer dizer, com seus problemas, porque desde 1500, quando os portugueses aqui chegaram, eles já começaram extraindo os nossos recursos de forma intensiva. Já houve um impacto negativo muito forte e que continua existindo, porque também temos muita população no litoral, E tem um turismo que procura pela sua preservação. Então, quando vocês forem fazer o plantio, durante o projeto, vocês vão plantar espécies nativas da Mata Atlântica. Eu reforço aqui a importância do pau-brasil, que foi esse já primeiro recurso aí a partir de 1500, que foi extraído de forma intensiva. Nós vemos muito pouco de pau-brasil e ele está presente no litoral da Bahia. Então eu faço esse reforço para vocês. Plantem espécies frutíferas, porque os frutinhos atraem muitos animais polinizadores, que vão dispersar os grãos de pólen, vão dispersar sementes. Então, contando aí com as abelhas, outros insetos como borboletas, aves, macacos, antas, enfim, outros animais presentes no bioma Mata Atlântica e que vão dispersar essas sementes aí, ajudando ações de replantio, ou a natureza em seus trechos mais intactos. Então, gente, qual a importância da Mata Atlântica também, É um que a gente chama de hotspot. O que é isso? Um ponto quente. Então, o mundo inteiro classifica, a nossa floresta tropical aí numa grande riqueza de biodiversidade de plantas, animais e outros seres vivos. Muita água, Então, isso favorece a nossa sobrevivência e de outros seres vivos.
E também há uma questão de endemismo, ou seja, tem espécies que só existem na Mata Atlântica, e mais que isso, tem espécies que não são da Mata Atlântica inteira, são de um trecho, então provavelmente aí vocês tenham algumas espécies vegetais ou animais que ocorrem apenas nesse trecho aí que vocês moram. Então olha a importância dessa preservação, dessa proteção. E todos os nossos biomas aí, né, que a gente incluiu, então a faixa de areia, a restinga, o mangue e a Mata Atlântica, nos fornecem bens e serviços ecossistêmicos. Então o que é isso? Regulação do clima, formação de chuva, disponibilização de alimentos para nós e outros seres vivos, tanto pela vegetação quanto pelos próprios animais, tá, gente? Captação de gás carbônico, que é um efeito estufa que causa aquecimento global, então as plantas precisam desse gás carbônico para fazerem fotossíntese, em troca elas produzem, né, nosso alimento, elas produzem oxigênio, que é o gás que todos os seres praticamente respiram. As nossas plantas fornecem recursos genéticos, que a gente fala, né? Recursos para cosméticos, recursos para remédios. Então sempre estou falando não só das plantas, tá, gente? Eu estou falando também de animais e outros micro-organismos que a gente sequer, às vezes, conhece todos, né? Mas a gente tem que ter esses recursos naturais guardadinhos. E para ter água precisa de floresta, para ter floresta precisa de água. Isso pensando na Mata Atlântica, né? E aí vocês também estão nessa faixa do litoral que já traz essa água, mesmo essa mistura de água do mar com o rio no mangue. Então essa proteção ela se faz necessária, né? Quando eu protejo uma coisa, eu estou protegendo outra, porque tudo é um equilíbrio. Existe uma delicadeza na natureza, apesar de uma força, que a gente chama de resiliência, né? Mesmo com alguns impactos, se eles não são permanentes, a natureza tenta retornar ao seu estado aí, em que ela estava antes, mas é muito delicado tudo isso. E a gente tem sofrido aí, né? Com o aquecimento global, a gente está vendo que o tempo ele tá bem complicado, fugindo ao padrão que a gente está acostumado, né? E aí vocês podem comentar aí entre vocês como que era, como que está, o que vocês acham que vai ficar, né? Então, quando a gente protege um pedacinho, né, enquanto cidadãos, cumprindo aí nossos deveres, mas também, claro, sabendo dos nossos direitos, que é de usufruir de tudo isso, né? A gente vai fazendo pequenas ações no dia a dia, né? Que são importantes porque em conjunto é o famoso trabalho de formiguinha, o coletivo aparece e o coletivo de vocês é extremamente importante porque demonstra que há um recurso como o chumbinho, né, que tem a ver aí com a vida econômica de vocês, a vida social de vocês, a dignidade de vocês, mas que é um recurso natural que tem que ser protegido também, até para que continue existindo para vocês continuarem com esse trabalho, né? É um local tão importante que, olha só, a gente também tem recifes de corais. Recifes de corais são animais que vivem em colônias juntinhos, né? E a gente sabe que eles são indicadores de uma qualidade da água. E a gente tem aí também umas águas mornas, né? Que o pessoal que procura o ecoturismo vai até aí. 2 unidades de conservação só aí na região. 2 unidades de conservação significa muito. O que é essa unidade de conservação? Uma área protegida por lei federal, tá? E pode ser uma lei aí também estadual, municipal, que assegura aí uma proteção dos recursos naturais dessas 2 regiões. A gente tem o Parque Ecológico de Baiacu e a Área de Proteção Ambiental Recife das Pinaúnas. Olha que interessante. Então, né, caso vocês não conheçam, procurem a informação, né, o que de fato pode acontecer. É um ecoturismo, tem extração, enfim, deixo essa tarefinha de casa para vocês e depois quero saber a resposta junto com outras pessoas da equipe. Gente, então, o que a gente tem que pensar em relação, né, melhor aí ao chumbinho? Vocês realizam extrativismo, né, mais sustentável. A gente sabe que esse extrativismo ele pode acontecer aí todas as épocas do ano, mas o que a gente deixa para vocês, com certeza vocês já sabem, praticam isso, mas só para a gente reforçar. Como a gente não tem um cultivo, né, proposital do chumbinho, e sim retirando o recurso de forma artesanal, manual e aquilo que de fato está ali disponível na natureza, vocês têm que tomar um certo cuidado no sentido de não acabar com esse recurso, né, como a gente conversou anteriormente. Então tem essa responsabilidade aí para que não se esgotem, né? A gente sabe que é um produto bem procurado, tem o seu valor, tem o seu preço.
Então a gente pede para vocês extraírem de pontos diferentes, né? Darem um tempinho, talvez, de uma extração para outra, se atentarem na época, principalmente de primavera, né? Época reprodutiva, mais reprodutiva, que tenha os chumbinhos menores, enfim, tá, gente? Pra gente dar um tempo para que outros vão se reproduzindo e aí tendo a quantidade que é necessária aí para manutenção do trabalho de vocês, né? Então a gente tem aliado aí a questão da sustentabilidade, que trabalha as diretrizes sociais, econômicas, ambientais, ecológicas, geográficas, culturais e as parcerias que vocês realizam, incluindo este projeto, né, gente? Então, acho que pra gente, né, finalizar a nossa conversa por enquanto, é importante, então, né, ter essas paradas, se possíveis, pensando no recurso, né, para que ele se mantenha. E a gente vai aí aos poucos trabalhando, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU prega pra gente, né. Então, o grupo de vocês aí, de mulheres fazendo a parte de vocês, está contribuindo para algumas metas que eu sei que são muito grandes, são em nível de país, mas, né, uma pessoa sozinha pode fazer, o grupo de vocês pode fazer, então vocês acabam trabalhando no cotidiano de vocês algumas ODS muito importantes, e aí esse projeto também vem reforçar tudo isso. Então, a erradicação da pobreza, que é o ODS 1, então é uma forma de subsistência de vocês, né, de sobrevivência, de renda. Acredito que muitas mantêm suas famílias pela extração e venda do chumbinho. Fome zero, acredito que vocês também se alimentem de chumbinho, e além do mercado consumidor, né, que a gente sabe que tem um valor esse marisco. A questão de saúde, é um alimento super saudável, rico em vitaminas, sais minerais, alguns elementos como zinco, magnésio. Trabalho decente, então é extremamente decente, vocês trabalham com a identidade do local, com o produto local, né? Então tem a questão cultural junto, então todo mundo sabe que aí, né, esse recurso ele movimenta inclusive outros setores, né, além do ecoturismo em si. A vida na água, então, né, quando a extração ela é mais tranquila, né, ela tem esses prazos, essas paradinhas para vocês manterem esse recurso, vocês estão ajudando a proteção da vida na água, a vida terrestre também aí dos biomas que a gente falou, né, da restinga, do mangue, da Mata Atlântica. Então saibam que o trabalho de vocês, ele trabalha com todas essas diretrizes da sustentabilidade que a gente fala, né, econômica, social, ambiental, ecológica, a questão cultural, geográfica, as parcerias todas, e enfatizem isso cada vez mais. Então o trabalho de vocês é extremamente importante. Esse coletivo de mulheres, então, né, as mulheres na proteção do meio ambiente, as mulheres são um grupo extremamente forte, que vão à luta aí para, né, muitas vezes sustentar uma casa inteira, né, outras pessoas, e estão sempre aí ativas na proteção ambiental, entendendo essa conexão de forma muito positiva. Enfim, quero saber a opinião de vocês, se vocês terão algum comentário depois, aí o restante da equipe me passa. A gente pode estar gravando, se tem alguma dúvida, a gente pode estar gravando outros vídeos. Espero que tenha sido importante para vocês, algumas informações. Mesmo, né, a gente morando no local, a gente fala que tem que ter sempre uma visão de turista. Eu moro aqui, né, há muitos anos, mas quando eu abro meu olhar, como se eu fosse um turista, é um local novo, então eu enxergo às vezes potenciais, algumas fraquezas que eu não enxergo no dia a dia com a correria do trabalho, porque eu tô ali nesse lugar. Mas tentem ter essa visão de um turista que fica encantado sempre pelo local, né? E saibam que vocês estão aí num bioma que, como um todo, a gente chama de Mata Atlântica, apesar, né, que eu falei da faixa de areia, da restinga, do mangue e da Mata Atlântica propriamente dita, que é um ponto aí chave para o planeta, né? Por ser uma floresta tropical rica na biodiversidade e, como eu falei, endêmica, que só tem na Mata Atlântica. Então, entendam o valor do trabalho de vocês, para vocês e para a proteção da Mata Atlântica. Obrigada, até mais!